Olá pessoal, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bom? Estamos ao vivo já aqui na live. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho na Alemanha. Exato, vamos esperar o pessoal começar a entrar aqui e já a gente vai chamar a Antônia da Creative para bater um papo aqui com a gente. Mas para falar um pouquinho da live, né, ou da temática, a gente hoje, como o Rafa falou, o tema é bem claro, né? Trabalhar na Alemanha, ponto final. Então é assim, o que tem que ser feito para eventualmente você ter uma chance de trabalhar na Alemanha e caso você esteja talvez num estágio um pouquinho mais avançado em termos de já ter uma oferta de trabalho, né, um contrato, algo do tipo, o que fazer para você efetivamente vir para cá com a autorização necessária, principalmente agora nessa época da pandemia, né, onde a migração para a Alemanha tem lá suas restrições mais fortes, né? Então hoje esse é o tema da nossa tarde, né? E vamos ver, o pessoal, será que já entrou? Rafa, você já vê a Antônia? Ainda não, A né? Antônia ainda não chegou, mas logo mais Já. ela tá aqui. Exato. E aí a gente vai tentar cobrir as principais dúvidas, né, no que diz respeito aos processos, né, alguns macetes, ou então as etapas que você precisa fazer, né, para conseguir vir para cá e trabalhar aqui normalmente, né. E também algumas dicas sobre o visto, né? Como tirar o visto, se precisa fazer no Brasil, se precisa fazer aqui, e todo o passo a Processo, o passo, passo a né? passo, sim. E isso também, lógico, vale para quem tem cidadania, né, e eventualmente nem de visto precisa, Uhum. tá? Eu vou chamar aqui a Antônia para falar com a gente Isso. Já começa. e a gente já começa a conversar, porque hoje tem bastante tema para discursar. Vamos lá. Olá, Antônia, tudo bem? Hallo, guten Tag. Boa Tudo bem? tarde. Opa, vamos lá. Boa tarde, Guten Tag. Guten Tag. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Então tá Consegue bom. ouvir a gente? Perfeito. Que bom, mais uma live junto, tirando mais algumas dúvidas. Vamos Exato. em frente. Vamos lá. Então, Antônia, a gente estava conversando aqui, Rafa e eu, já falando um pouquinho sobre a temática, né? Trabalhar na Alemanha, esse é o foco da conversa de hoje. Uhum, E, claro, né, é um tema de bastante interesse, né? Acredito, pessoal no Brasil, pessoal mais jovem, ou também não importa, mas de diversas áreas que queiram, né, ter uma oportunidade de trabalhar e morar na Alemanha legalmente, né? E quais são os passos, né, necessários para fazer isso acontecer, né? Então, eu acho que essa é uma a principal questão, né? Como fazer isso acontecer? O que as pessoas precisam ter em mãos? Quais são as habilidades? Quais são os requisitos, talvez, né? De modo que a uhum. pessoa consiga vir para cá e morar na Alemanha e trabalhar por aqui, né? E vamos lá. Bom, só para avisar um pouco, o foco da nossa live hoje é sobre o visto de trabalho. Existem outras vertentes que hoje a gente não vai discutir, que pode ser assunto de uma próxima live, mas só para deixar claro que o assunto hoje é trabalho. Exato. Então, a primeira coisa que vem em mente é, antes de tudo, né, como procurar um trabalho. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as plataformas nas quais vocês podem procurar uma vaga aqui na Alemanha. Então, é muito comum que as pessoas consigam um trabalho ainda no Brasil, né, utilizando plataformas online, como, por exemplo, o LinkedIn, a plataforma o Xing. O Xing é uma plataforma alemã, é XING, Uhum. e é uma plataforma com bastante opções de trabalhos em alemão. Então, se você já tem um conhecimento básico de alemão, essa é uma plataforma ideal para você já procurar alguma coisa na sua área. Exatamente. E aí eu acho que assim, para começar a conversa, eu diria que é, é de se imaginar que um dos grandes atrativos, talvez um dos grandes diferenciais para algumas áreas e para outras não é nem uma questão de ser um diferencial, uma questão de ser uma obrigação, é falar o idioma alemão, né? Então, se você veio para a Alemanha, você vai ter que falar, né, esse idioma, vai ter que aprender o alemão, ser capaz de se comunicar no nível intermediário avançado. É claro que tem exceções de certas áreas de atuação onde o inglês é muito mais empregado, né, e muito mais exigido, mas acho que de modo geral é impensável você querer vir para a Alemanha e não ter nem a menor curiosidade de estudar o alemão, né? Por isso que a gente sempre começa com esse papo, né? Tá planejando, quer ir para a Alemanha? Comece a estudar alemão. Acho que essa é a primeira dica, né, Sônia? Isso é. E como eu falei na última live, com um ano, com 4 módulos de alemão, se você fizer um intensivo nas férias e 2 módulos, você está com 4 módulos completos, você consegue se virar muito bem na corriqueiro. É uma coisa,
Exato. Vocabulário mais específico. Você domina as expressões básicas, você só encaixa aquele vocabulário profissional no seu dia a dia. É possível, sim, com um ano de alemão, após 4 módulos, se virar muito bem em situações corriqueiras. Exato. O alemão é um idioma complexo, né, grandioso, mas não é impossível, jamais. Então é assim, é questão de Não. você ter um foco, um objetivo, vontade, né, e em pouco tempo, né, relativamente falando, você em um ano e pouco, você já tem condições de se comunicar, né, Antônio, igual você falou, né, Uhum. vivenciar o dia a dia. Um pouquinho mais de esforço, você realmente consegue vir e trabalhar em alemão, se for o caso, se for necessário. Então acho que essa é questão, né? Você tem um objetivo, vá atrás que as coisas acontecem. Uhum. E eu Eu acho que falo que uma... você tem que priorizar o estudo. Não, Exato. tudo que você prioriza, você consegue. Isso em todos os níveis, né? E você priorizar o estudo, falar, vou me dedicar 15 minutos, meia hora por dia, você consegue o objetivo, sim, com certeza. Com certeza, sim. Exato. E eu acho que é importante também mencionar que precisa, bom, além do foco, não desistir, porque aqui na Alemanha é muito comum que uma vaga, por exemplo, de trabalho receba muitos currículos. Então, provavelmente você vai ser negado na sua primeira, segunda, terceira oportunidade que você está mandando no seu currículo. Às vezes Uhum. eles nem respondem e-mail, nada disso. Então, ter foco, não desistir, porque é muito comum você fazer 10, 20 entrevistas aqui na Alemanha e ser chamado só para uma entrevista no final das Uhum. contas. Exato. Eu, por exemplo, tenho um casal de colegas que ele já trabalhava aqui na Alemanha, normalmente, a esposa, estrangeiros, né? E a esposa estava querendo começar a trabalhar de alguma forma, mas estava muito frustrada porque ela já tinha aplicado, diz ela, né, 50, 60 currículos, né? Às vezes applications online, né? Estava extremamente chateada, desmotivada, porque ninguém chamava, ou acho que dessas, sei lá, 60, duas, três chamaram e também não deu em nada. Chegou uma hora que ela falou, ah, não quero mais saber, vou ficar em casa, por exemplo, né? Uhum. E o marido acabou, né, indo e ajudando ela a continuar as aplicações, até ele mesmo aplicava como se fosse ela, né? Porque ela já estava num nível de esgotamento, de desmotivação enorme. E aí ela, eventualmente, né, por conta desse esforço extra também, ela acabou conseguindo um emprego super bem, hoje já é assim, gerente, né, no trabalho dela, muito bem colocada e sucesso profissional pro lado dela, né? E você vê, e às vezes é um começo que não é como as pessoas esperam, né? Você precisa realmente insistir, nunca vai ser igual para todo mundo, né? Então, a minha experiência é diferente da tua, que vai ser diferente do nosso vizinho, mas no final das contas, você se qualifica e vai atrás, em algum momento as coisas vão acontecer, né? Então, acho que essa é a mensagem para a gente começar o bate-papo. Exato. E, E outra coisa só rapidinho, claro, que é importante ter em mente, é fazer um currículo que seja adequado aqui para o mercado alemão. Então, checar como é um currículo alemão, montar ele bonitinho. Aqui na Alemanha, por exemplo, no currículo tem uma foto, tem informações da data de nascimento, tudo bonitinho. Um formato um que talvez formato seja padrão, diferente, né? No exato. Brasil a gente não coloca foto, por exemplo. Aqui na Alemanha eles colocam. Então, estudar um pouco como é esse formato e deixar tudo correto, né? Para que quando você aplicar para uma vaga aqui na Alemanha, eles entendam, né, quem é você e qual o seu objetivo. Exatamente, né? Tem que ser feito no padrão, porque aí você tem chances maiores, né, na concorrência, se você mostrar as coisas da forma que o mercado alemão espera ver, né? Acho que essa é bem razoável pensar dessa forma, né, Rafa? Exato. E outra coisa, bom, nossas ideias agora são mais ou menos explicar para vocês o pré-momento, né, antes de conseguir um contrato de trabalho. E agora a gente vai falar um pouco, depois que você consegue um contrato de trabalho, o que você deve fazer para solicitar o visto. Então, basicamente, você vai precisar reunir toda a sua documentação junto com a proposta de trabalho e encaminhar para o consulado alemão mais próximo da sua cidade. Então, basicamente, você vai ter que colocar uma foto biométrica, um formulário preenchido, o seu currículo em alemão, uma carta de motivação, a proposta de trabalho e o seguro-saúde já contratado, né, por um período de pelo menos 6 meses. Lembrando que, diferentemente de muitos outros tipos de vistos, né, o visto para trabalho, ou seja, na verdade não só o trabalho, mas eu quero dizer qualquer atividade remunerada, né, que tem uma relação contratual de contrapartida, né, você só pode pedir ele estando no Brasil ou barra país de origem, onde você tem uma residência fiscal, né? Então, no caso, se você está no Brasil, que é a vasta maioria, né, para quem a gente fala,
você só pode pedir esse visto no Brasil. Você não pode vir para a Alemanha para pensar em pedir esse visto diferente de alguns outros, né? E por isso mesmo vai ter que fazer esse protocolo, né, de juntar todos os documentos que a Rafa mencionou, levar na sua representação consular mais próxima e fazer o processo de aplicação do visto por aí, né? Então, seja na embaixada ou no consulado mais próximo de você. E lógico, né, o tempo de processamento varia um pouco, de semanas a meses. E agora com a pandemia, tudo um pouco mais complicado, né? Então é bom sim ter um preparamento com um pouco mais de antecedência, né? É algo que os empregadores aqui na Alemanha já esperam, tá? Então, quando eles contratam estrangeiros, eles sabem que, de alguma forma, existe um processo burocrático, né, pelo qual o candidato precisa passar para pedir o visto. Então, se eles oferecem uma vaga de trabalho na qual eles estão contratando um estrangeiro e eles sabem que o estrangeiro vai depender de um visto de trabalho, é normal que o empregador espere 3 meses, que seja, para conseguir ter esse empregador vindo para a Alemanha, né? Uhum. É normal. Mas ainda assim gera, eu imagino, bastante ansiedade, preocupação sobre, vai dar certo, não vai, será que o meu empregador vai querer esperar mesmo? Eles estão preparados. Não digo todos, mas a maioria que oferece para o estrangeiro sabe como funciona o jogo, né? E assim, a gente vai cobrir várias perguntas que chegaram, né? Acho que a Antônia tem alguma listinha aí pra gente. Uhum. A gente também recebeu aqui muitas perguntas, algumas similares, outras vão ser respondidas durante o nosso discurso aqui, mas vamos tentar cobrir, né, quase tudo aqui. E aí o pessoal também pode ir escrevendo aqui na caixinha aqui da live que a gente vai acompanhando e respondendo, tá bom? Por exemplo, né, a primeira que já tem aqui na tela, né, Rafa? Não tem um Blue Card, algo assim, um visto para procurar trabalho? Claro, existe, como o Rafa falou no começo, para quem perdeu, existem algumas modalidades, né, de vistos para essa atividade, né, quem tem interesse em começar a trabalhar na Alemanha. O Blue Card, basicamente, é um tipo de visto também, certo? Mas que segue algumas condições específicas que te dá um poder de, eventualmente, trabalhar na União Europeia toda, não só na Alemanha, né? Então, tem uma diferenciação em relação ao visto de trabalho comum. E, claro, existe também visto para procurar trabalho. Não é o foco da live, vamos falar do processo do trabalho em si, tá bom? Eu acho que uma coisa importante também, normalmente quando você vai solicitar um visto de trabalho, é preciso fazer a validação do seu diploma. Então, se você tem uma graduação no Brasil, você precisa fazer a validação e checar se seu diploma é reconhecido pela Anabim. Então, só entrar no site da Anabim, ver se sua universidade e seu curso são reconhecidos. Se não forem, aí você vai precisar solicitar a validação pelo ZAB, Z-A-B. Então é só entrar no site deles, ver qual é a documentação que precisa ser enviada e normalmente o prazo para validação é de 3 meses. Porém, se você já tiver um contrato de trabalho, esse prazo é encurtado. Então normalmente demora 1 mês a partir do momento que você envia a documentação para eles. Basicamente são dois órgãos, né? Então a Anabim já é uma lista positiva, né, que acelera o processo. Então o sistema educacional, vamos dizer assim, né, da Alemanha tenta checar no mundo todo quais cursos, quais instituições se equiparam com as formações aqui da Alemanha, no sentido de que se você tiver uma lista positiva, então curso mais universidade, o teu curso é aceito aqui. Ponto final, é a mesma coisa que se você tivesse se graduado aqui, né? Tem o mesmo valor, né? E como o Rafa falou, caso o curso não esteja, porque eles não cobrem, né, toda a oferta aí, né, tudo que existe aí no mercado de ensino, você tem que fazer pelo ZAB, que é uma análise um pouco mais criteriosa, né? E eles vão tentar vasculhar toda a sua formação, seu histórico acadêmico, para poder dar um parecer se você tem condições de exercer essa profissão na Alemanha ou não. E claro, tem também, né, não só isso, mas tem também a questão das profissões regulamentadas, que são chamadas assim, né? Que basicamente que dependem de um aval também do órgão responsável ou do conselho responsável aqui na Alemanha. Você imagina que no Brasil você tem o CRM, o Conselho Regional de Medicina, um exemplo, né? É óbvio que aqui na Alemanha existe algo semelhante. A profissão de médico é uma profissão regulamentada. Mesmo que você seja formado no Brasil e eventualmente você tenha um parecer positivo do ZAB, por ser uma profissão regulamentada, é muito provável que você vai precisar também passar por um processo burocrático neste conselho aqui dentro da Alemanha, no qual você ou vai ter que fazer um teste, tirar uma certificação extra, enfim, alguma coisa tem que ser feita para você ter direito de executar essa profissão legalmente aqui na Alemanha. Então,
é isso. Você precisa ter ciência se o seu curso, sua área de atuação, sua área profissional é uma profissão regulamentada na Alemanha ou não. É basicamente isso, né, Rafa? Exato. Aqui eu tenho uma pergunta referente. Alguém perguntou: e se eu sou formado em Portugal? É o mesmo processo do Brasil? Sim, é assim. Tem a questão de você estar dentro da União Europeia, tá? Mas, independente disso, a Alemanha não necessariamente tem que aceitar todas as pessoas formadas em Portugal. Existem discrepâncias no sistema de ensino. Então, basicamente o processo é esse. Também é muito semelhante. Você precisa validar, ou melhor, checar se a sua formação em Portugal tem o mesmo valor, a mesma equiparação aqui na Alemanha. Um exemplo, a gente sabe que o Brasil, por exemplo, quem é advogado da OAB do Brasil, tem algum tipo de convênio em Portugal que você pode trabalhar como advogado em Portugal, acho que de uma forma muito fácil, não sei dizer os detalhes, mas é a minha informação que eu tenho. Só que não necessariamente, por Portugal facilitar o advogado brasileiro a trabalhar em terras portuguesas, também dá direito desse mesmo profissional ter acesso ao mercado alemão, entende? A Alemanha vai virar para o brasileiro em Portugal e vai falar, não dá, eu preciso validar todo o processo aqui do nosso lado. Então, independente de ser na Europa, precisa sim ser feita uma análise acadêmica de formação. Mas uma outra pergunta: mesmo se a empresa que está me contratando não pedir essa validação, precisa ser feito? Precisa, porque quem vai emitir o visto, né, o consulado, ele vai mandar os documentos aqui para a Alemanha e a agência do trabalho vai fazer essa análise, ver se esse profissional tem capacidade, né, tem formação adequada para exercer essa vaga aqui na Alemanha. Exato. Então, basicamente sim, precisa ser feito. Aqui o Raul está perguntando: tenho cidadania europeia, preciso da equivalência do diploma? A resposta é acho que sim, né? Sim. Sim. Isso é uma questão que não tem nada a ver com a cidadania ou com a necessidade de visto. Então, no caso do Raul ter a cidadania europeia, obviamente, né, facilita um outro lado, que é a parte burocrática de não ter que solicitar um visto de trabalho. Mas isso não significa que o seu empregador aceite a sua formação. Você vai precisar também ter uma equiparação. Então tá. Deixa eu ver, em relação à faculdade, são essas as perguntas. Então, a maioria precisa de validação, basicamente é isso. E em relação à formação, uma pessoa escreveu: tenho formação em relações internacionais, estou migrando para a área de design e tecnologia. E aí, como é que faz para validação? Se tiver um curso técnico, como que funcionaria aí, nesse contexto? Existem algumas situações diferentes. Por exemplo, a gente tem um exemplo de um cliente nosso que ele não é formado em nada, porém ele tinha experiência na área de tecnologia. Então, o visto dele foi emitido baseado na experiência dele. Então, ele vai ter que apresentar, por exemplo, uma carta do empregador falando que essa pessoa teve experiência de X anos, trabalhava em tal função, tudo isso é apostulado e anexado ao processo. Exato. Então, essa análise é feita individualmente. Então, às vezes, não necessariamente você precisa ter uma formação nessa área, porém, você precisa ter uma experiência e tem que provar isso. Então, são vários detalhezinhos que cada caso é um caso, né? Tem que checar. Exatamente. Então, mesmo que ela esteja migrando de área... antes de mais nada, eu escrevi aqui, né? Então, o ZAB e o Anabim. É bem fácil, né? No Google, vocês vão achar o portal dessas duas instituições. Procura primeiro pelo Anabim, veja se você tem, né, a tua formação reconhecida nesse site, na lista positiva. Se não, existe um processo de reconhecimento via ZAB, que é a Zentralstelle für ausländische Bildungswesen, né, o órgão que cuida das formações exteriores. Uma questão ainda sobre essa tua pergunta, né, Antônia, sobre a questão de ela ser formada em relações internacionais e talvez estar migrando para uma área de design, UX, algo do tipo. Eu acho que, e também em linha do que a Rafa falou, independente da primeira formação da pessoa, o que vai contar é ela comprovar que ela tenha condições, experiência, né, de atuar na área que ela deseja, né? Então, não é porque ela é formada em relações internacionais que ela só vai poder procurar um curso de internacionalista, ou um emprego, né, de internacionalista, alguma coisa do tipo, na Alemanha. Não, ela pode tentar alguma coisa na área de design, com certeza, desde que ela seja capaz de provar que ela tenha conhecimentos e experiência para aquela vaga. É isso, basicamente, né? Tá. Porque eu tenho 3 perguntas mais ou menos iguais. Conseguir visto de trabalho em outra área de formação
você acabou de responder, né? É isso. De É alguma isso. forma, comprovar que você está apto a atuar naquela área. Porque senão, basicamente, a agência de trabalho alemã, quando ela for dar a resposta para o consulado, né, autorizando a emissão do visto ou não, ela vai questionar, falar, ok, é um exemplo bem, né, claro, esdrúxulo meu, mas você imagina que eu sou, sei lá, igual eu falei, eu sou contador, né, então eu sou contador, mas achei muito bonita uma vaga para ser médico aqui, sei lá, pediatra na Alemanha, eu vou aplicar para essa vaga. E aí o órgão vai virar, tá, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque ele acha que ele é capaz de trabalhar com um médico que não tem formação alguma na área, entendeu? Lógico, de novo, um exemplo bem chutado, mas é mais ou menos essa a situação. Então, de duas uma, você prova conhecimento e formação, algo que você prove por um papel, um diploma, um histórico escolar, né? Ou você precisa provar para a MSB que você tem vasta experiência nesta área de desejo, né? E aí quem vai tomar a decisão é a agência de trabalho alemã. Olha a pergunta do José, acho que tem a ver agora. Sou farmacêutico e trabalho no segmento da indústria farmacêutica e queria saber se uma Sim. empresa me contratar para a minha experiência, preciso passar pela equivalência. Eu acredito que a equivalência do diploma, no Sim. período de experiência. Sim, até onde me consta, a farmacêutica a farmácia é uma das, como posso dizer? Uma área, isso, uma área de profissão regulamentada. Então, você também deve ter algum conselho local aqui na Alemanha que cuida dos farmacêuticos. Vai precisar de algum tipo de validação e autorização, né? Como posso dizer, uma qualificação, um certificado para trabalhar aqui na Alemanha. É isso. Bom, resumindo essa primeira parte, eu procuro uma vaga para um emprego, para um cargo na Alemanha, LinkedIn ou algum outro site. Caso seja aceita, começa todo esse processo de validação por esses sites que você escreveu, juntamente com a papelada no consulado, embaixada. Resumindo, Exato. é isso. É isso. Né? Basicamente, esse é o beabá, Antônia. Eu já vi duas vezes uma pergunta aqui aparecendo sobre a relação dos alemães com os brasileiros que moram aqui. Eu acho que esse é um ponto importante para mencionar, né? Porque todo mundo que está planejando vir para cá, eventualmente morar, trabalhar, precisa ter isso em mente, né? Que é o seguinte: a questão da aceitação dos alemães é assim. Agora é um julgamento, né? Que você vai dizer se o povo alemão ou os trabalhadores alemães são abertos ou não para o estrangeiro trabalhando do lado deles. É muito pessoal, varia muito de caso para caso, talvez de cidade para cidade, de empresa para empresa. É bem complicado generalizar. Então, se eu falar que todos os alemães são felizes de ter um brasileiro sentado do lado deles, estou mentindo. Se eu falar que os alemães são xenófobos e que não gostam de brasileiro, estou mentindo também. Então, é assim, é meio complicado comentar. A gente tem casos, por exemplo, de um colega nosso, nem sei se ele está aqui na live, acho que eu vi ele entrando, não sei se está aí ainda, que ele é o único brasileiro que trabalha no meio de uma firma lá de 20 alemães, por exemplo, no meio do interior de Berlim, né? E ele fala que é um barato, porque é só ele de brasileiro, mais jovem, por sinal, todo mundo é alemão, mais velho, mas é legal, porque depois, né, ele dá um jeito de se comunicar com a turma lá, e todo dia, né, no final do dia, tem lá a cervejinha, né, de confraternização. Sim. E assim, ele falou que é a mesma é relação a que ele tinha mesma no relação Brasil. que ele tinha no Brasil. Então, você tem exemplo melhor de, né, integração do que essa? Não tem. Então, é assim, é complicado. Lógico, existem empresas multinacionais ou que culturalmente contratam bastante estrangeiros. Lá, óbvio, né, que a energia, eu quero dizer, o trabalho em conjunto entre estrangeiros e alemães seja muito mais positivo, muito mais aberta, com certeza, né? Mas não quer dizer que, como no nosso exemplo, o único brasileiro no meio de 20 alemães não possa se dar bem, tá? É muito da cabeça de cada um, da maneira como você, brasileiro, também vai estar aberto a se adaptar, né, ao alemão, porque você que é o estrangeiro aqui, né? E então acho que é bem complicado de responder essa pergunta, mas estou dando um exemplo do que a gente já conhece, né? Olha, eu queria pôr aqui um depoimento também. A gente tem bastante alunos brasileiros trabalhando na Alemanha, né, que fizeram alemão conosco na Creative, e o feedback deles a maioria dos alemães gostam do jeito de trabalhar do brasileiro. Uma coisa mais dinâmica, que não é tão focado. Ele é mais assim, uma visão mais ampla. Dá para você fazer isso, embora não seja da minha área? Posso, então diz que é um jeito mais descontraído e é bem aceito, sim.
A maioria Sim. dos alunos que dão feedback falam, a gente é muito bem aceito. Geralmente tem muitos que têm um contrato por 2 anos, são convidados a ficar um período maior pelo bom trabalho desempenhado na época. Exato. Sim. Esse é o feedback que a gente tem da maior parte dos Da nossos maior clientes parte. também. Exatamente. Rafa, você quer comentar rapidamente sobre o que acontece com a família, se alguém consegue um visto de trabalho? Sim. Bom, acho que essa já é a segunda fase, né? Uma vez que a gente entregou toda a documentação lá no consulado, na embaixada alemã, e o visto foi aprovado, normalmente esse visto é com prazo um pouco curto. Então vai ser um visto que vai ter de 6 a 12 meses para que ele seja renovado aqui na Alemanha. Então quer dizer, se você é casado, tem família, você vai poder vir com sua família aqui para a Alemanha, tá? Tô falando em situações normais, não tô falando agora durante a pandemia. Mas em tempos normais, quando seu visto é emitido, você pode vir com a sua família, mesmo que sua esposa e filhos ainda não tenham visto, porque esses vistos de reunião familiar, eles podem ser solicitados diretamente aqui na Alemanha. Então, chegando aqui na Alemanha, tem 90 dias, né, o nosso período de férias, né, de turista aqui na Alemanha, o brasileiro pode ficar 90 dias aqui sem visto, e durante esses 90 dias você vai lá e vai poder atualizar, né, se regularizar e solicitar o seu visto de reunião familiar. Para a família, né? Para a família. Isso. E também, se porventura se já for possível, já estender e tirar o seu visto de trabalho oficial. Porque o primeiro que você tira no Brasil, né, é um visto meio que provisório, não é oficial ainda. Exatamente. É um visto ponte, né? Até você ter essa autorização de residência que é prolongada. E normalmente esse visto é estendido depois que você passa do período de provação, né? Depois que você o Probezeit. Probezeit, que aqui na Alemanha são 6 meses, usualmente, né? No Brasil acho que é 3, né? Normalmente. Aqui na Alemanha são 6 meses de período de teste, Experiência, né? Experiência, exato. Isso. Essa é a terminologia. Às vezes a gente esquece a tradução. Porque a gente só fala em Probezeit. E legal. Vamos lá, Antônia. Próximas perguntas. Bom, várias. O nível de alemão a gente já falou, né? E se eu consigo trabalhar fora da área, alguma loja, em restaurante, tipo um bico, um part-time job, como é que fica isso? Ou fica? Não fica? Como é que é? Vamos lá. É bem improvável. Então, como a gente está falando exatamente de quem está no Brasil e vai migrar com uma autorização de trabalho, o que é uma situação bem diferente de, por exemplo, o estudante aqui morando e trabalhando no meio período, né? Então, nesse caso do brasileiro querendo aplicar para um visto, eu diria que é improvável, para não dizer impossível, né? Por quê? Para você ter acesso a um visto de trabalho, você precisa ter aquilo que o alemão olha com os olhos de emprego qualificado, tá? E a qualificação eu estou dizendo no sentido de profissões em demanda pela Alemanha, né? Não que um trabalho valha mais do que o outro, mas aquilo que a Alemanha busca para suprir uma carência, né? Uma necessidade interna, né? Então é assim. E é aquela lista famosa, né, dos principais empregos de medicina barra área de saúde, engenharia, tecnologia, isso é mais ou menos as áreas em demanda, né? Existem outros, claro, né? E também é muito particular. Se você tiver um contrato de trabalho interessante que para o governo soe ok, e você tiver a formação, você também consegue um visto. Mas, via de regra, o governo, né? Ou melhor, a Alemanha busca no exterior aquilo que ela não tem dentro de casa, né? E por isso que, se você, mesmo que você seja formado em qualquer coisa e você queira, eu estou disposto a trabalhar na Alemanha de qualquer forma, nem que seja num restaurante. É legal, claro, mas é improvável que você vai conseguir um visto para essa função, tá bom? Tá. Aqui me perguntaram também se GoEasy ajuda na colocação, funcionando como uma agência de empregos. Não, a gente não trabalha como headhunter, mas a gente ajuda na parte burocrática, então nessa parte de vistos, na parte de relocation, de trazer a pessoa aqui para cá, para a Alemanha, a gente ajuda nessa parte. Mas na procura de emprego em si, a gente não trabalha. Exato. O que a gente faz é todo o restante, mas o emprego você precisa encontrar primeiro. Se virar, né? Basicamente é isso. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Tenho que morar na Alemanha para conseguir uma entrevista? Não. E, na verdade, nos dias de hoje, né, já há muito tempo, claro, mas agora, em tempos de pandemia, isso é menos necessário ainda, né? As coisas são todas feitas de forma online e você tem acesso às plataformas de procura de emprego normalmente, estando em qualquer lugar do mundo, né? Então, na verdade,
até mesmo para te economizar um certo tempo e recursos financeiros, né? O ideal é que você ativamente busque, né, ainda estando no Brasil, porque eventualmente no Brasil você tem o seu emprego ainda, você, né, tá estável, ou tem onde morar, né, enfim, seus gastos talvez sejam menores do que você querer se aventurar mudando para a Alemanha com um possível visto de procura de trabalho, por exemplo, onde você só vai ter gastos iniciais sem garantia alguma de que vai ter sucesso na sua procura. Então, eu acho que o ideal é que você, no Brasil, de onde você está, procure, né, se qualifique, se informe, vá atrás e quando a oportunidade aparecer é tudo mais arrumadinho, né? Você já consegue ir pedir um visto e vir para cá com as coisas mais certas, né? É importante salientar que mesmo se você estiver aplicando para o trabalho aqui na Alemanha, isso é um problema, porque você vai ter que pedir o visto lá do Brasil, né? Então, não venham para cá para procurar emprego, porque não vale a pena, porque você vai ter que voltar para o Brasil para solicitar o visto. A não ser que você já tenha um visto de procura de trabalho, aí você Exato, permanece. exato. Mas o Rafa tá dizendo, um estudante ou um turista qualquer que vem, vou passar 90 dias de férias na Alemanha, vou bater de porta em porta de escritório para achar um emprego. Legal, pode fazer isso, não recomendado, mas pode. E aí, se você encontra essa vaga finalmente, você vai ter que pegar o primeiro avião, voltar para o Brasil para aplicar daqui, esperar, sei lá quanto tempo, 1, 2, 3 meses até você ter o seu visto emitido e aí você volta para a Alemanha, ou seja, dá na mesma. Olha o que o Rafael está perguntando. Olá, amigos. Gostaria de abrir um negócio, mas no caso do e-commerce, quais são os passos, passo a passo para conseguir abrir esse Vamos lá. Então online? vamos tentar dar uma pincelada sobre esse tema, que é um outro assunto, né? A parte de autônomo ou empresários, né? Algo do tipo. E vamos sumarizar da seguinte forma. Abrir um negócio, todo mundo tem direito. Pode. Ter um visto para morar aqui e depender deste negócio são outros 500, né? Então, assim, é bem-vindo. Qualquer um. Se o Brasil inteiro quiser abrir uma empresa na Alemanha, vai conseguir. Mas se o Brasil inteiro vai conseguir mudar para cá e morar dependendo desse negócio, não. Então, é assim, a questão do visto, né, para você viver do seu negócio aqui, é bem burocratizado, você depende de uma série de análises, eles avaliam projeções, business plan, também depende de uma autorização da local, ou seja, da cidade que você escolher abrir a sua empresa na Alemanha, onde eles vão avaliar o interesse econômico deste negócio na cidade em questão, ou na região em questão, né? Então, se eu falar, eu tenho um plano mirabolante para abrir uma lojinha de pão de queijo na Baviera, sei lá, né? Legal, você pode abrir? Pode, mas você pode morar lá e depender de um visto para vender pão de queijo na Baviera? Vai depender da análise e do impacto local, basicamente, né? É bem complexo, a gente não vai tratar disso agora, mas assim, existe como, Rafael, mas depende muito dos números, tá? Para ser bem sincero. E essa questão do e-commerce tem crescido bastante agora durante a pandemia também, né? Se a gente vê a Amazon entregando tudo que é lugar, então essa parte de entrega cresceu bastante aqui. Exato. Já era forte, né? Agora está mais forte ainda. Mais forte ainda. Acho que alguém até fez essa pergunta, né? Sobre a questão se é aceito pelo alemão, ou se né? Cada uma hora é o DHL, né? Aqui, entregando o pacote da Amazon na porta dos vizinhos. Então é assim, todo mundo consome e-commerce na Alemanha, sabe? Ou quase todo mundo. Sim. Mas você acha que antes da pandemia também o comércio online, a compra online era forte na Alemanha? Acho que sim. Sim. Bem difundido, bem utilizado. Agora muito mais, com certeza. É que o Mesmo com a correio... população mais idosa? Tenho minhas dúvidas, Antônia, né? Então, o pessoal mais idoso mesmo, talvez não. Mas acho que o maior consumo é na população mais economicamente ativa, então jovens e meia idade. E esse povo compra online tudo. Aqui, olha, qual a cidade alemã, ou quais cidades alemãs têm maiores oportunidades de emprego? É bem difícil essa questão, né? Eu acho que, racionalmente dizendo, né, as maiores chances é onde exista mais oferta, certo? Então, são as maiores cidades onde tem mais mercado, ponto. Só que isso, claro, o discurso muda quando você pensa na área de atuação em si, né? Então, se eu te falar, eu sou alguém da programação, TI, nossa, então você não pensa duas vezes, vá para Berlim, porque vem aqui para Berlim, na verdade, né? Porque
aqui é o polo da TI agora na Alemanha, né? Os hubs estão aqui, né? Startups de monte. Então, as suas chances de achar algum emprego na área de TI, principalmente em empresas menores, vai ser aqui em Berlim, né? Agora, eu sou um engenheiro de automóveis, nem sei se existe isso, mas um engenheiro de automóveis e desenho carro, sei lá eu. Stuttgart, Munique, onde tem as grandes montadoras, né? Eu sou médico, qualquer lugar. Escolhe qualquer cidade na Alemanha com hospital que você vai ter emprego. Então, é assim, depende da sua área de atuação, né? E acho que é mais ou menos por aí, né? Tem, claro, a questão do tamanho, do porte da cidade. Quanto maior, em tese, mais oferta. Mas isso não impede que as pequenas vilas ou pequenas cidades não tenham alguma oportunidade para você. Depende muito do seu emprego, da sua área. Eu acho que as minhas perguntas foram todas respondidas. Legal. Rafa, você quer tentar cobrir alguma das perguntas aqui do... Chegaram algumas novas, né? Então, aqui, arquitetura é uma área em demanda na Alemanha? Sim. Inclusive, a gente recebeu uma cliente recentemente que veio com o contrato de trabalho de arquitetura. Né? Há necessidade de registro em algum conselho? Sim, existe a Câmara para Arquitetos aqui também. E a validação do ZAB, sim. Claro. Se for reconhecido já pelo Anabim, não precisa do ZAB. Senão você precisa. Aí tem que checar na lista positiva da Anabim primeiro. Próxima. Estando no Brasil e colocar minha localidade no LinkedIn com alguma cidade de lá, na Alemanha, ajuda a ser encontrado pelos recrutadores? Olha, é um trick interessante, mas eu acho que eu diria que sim, porque eu recebo muita proposta, porque minha localização é Berlim. Sim, mas uma coisa é você receber contatos, outra coisa é realmente... Mas é Headhunter que chega. Headhunter, talvez. Porque tem uma questão, né, Rafa? Se você, por exemplo, eventualmente colocar a sua localização na Alemanha, é claro que você pode ser encontrado mais facilmente por headhunters, porque eles vão procurar aqui no mercado interno. Mas a partir do primeiro minuto, quando o headhunter souber que você, na verdade, não mora na Alemanha, mora em outro país, não necessariamente o interesse vai ser o mesmo, porque vai depender da urgência e da capacidade da empresa que está oferecendo aquela vaga bancar o teu visto, por assim dizer, né? Ele realmente ter condições de oferecer um contrato que seja suficiente para você aplicar para um visto de trabalho. Então, é bom deixar descrito, né? Descrito, Eu acho que assim, ajuda a ser encontrado, mas não necessariamente ajuda a achar a vaga certa. Mas não tem alguma coisa numa política? Primeiro a gente uma empresa alemã vai cobrir as vagas com os próprios alemães e caso não seja essa vaga seja encontrada, aí pega um estrangeiro? Até onde eu sei, Antônia, existia no passado uma regulamentação nesse sentido em que tem uma ordem uma sequência legal ali que você primeiro tinha que aplicar para o mercado interno, depois para o mercado europeu e aí eventualmente ir lá e aplicar para o exterior, né? Oferecer essa vaga para o exterior. Isso acho que já não existe mais, tá? As empresas elas podem buscar mão de obra qualificada onde for, tá? A qualquer momento. Não precisa tentar apelar para o mercado interno. Mas, claro, precisa satisfazer as condições do governo, né? Então, o governo dita as regras com relação à contratação de mão de obra estrangeira. Se a empresa puder cobrir essa questão, ok, pode ir atrás. Isso é um comentário, a nossa arquiteta, a nossa cliente, né, a Fernanda, acabou de comentar aqui. Ela falou que conseguiu emprego enquanto ainda estava no Brasil. Perfeito, é isso aí. Um beijo, Fernanda. Legal, acho que tem mais uma pergunta aqui. Quanto tempo dura o visto de busca por emprego? O visto ele é emitido por um prazo de 6 meses quando você solicita ele do Brasil, porém ele não está sendo emitido agora durante a pandemia, tá? Caso não consiga, é menos burocrático um novo visto? E qual o intervalo para fazer uma nova busca? Sim, não, o visto ele não é extensível, né, como fala. Você não pode prorrogar esse visto de procura de trabalho. Deu 6 meses, ele vence e você, volta né, para o Brasil ou né, vá atrás de alguma outra possibilidade de visto que não o mesmo. Porém, você pode trocar ele para visto de estudos aqui, mas são possibilidades que você pode ver quando estiver aqui. Tem que ver, mas não é tão... enfim, acho que se vence ele depois de 6 meses, complica, né? O mesmo visto você não vai ter. Exato. Porque aí já também passou o período de experiência, ou a empresa vai te contratar efetivamente, ou você acabou o contrato de Probezeit vorbei, você volta.
Isso no caso de você ter o visto, a gente está falando do visto de procura de emprego, né, Antônio? Então, no caso do visto de procura de emprego, quando a pessoa vem para cá com esse visto, sem emprego algum Assim. e procura, né? Caso vença os 6 meses, né, que é a Tá. duração dele, Uhum. e ele não encontre essa vaga de emprego, aí vem essa explicação nossa de que é complicado, você não vai ter a prorrogação dele, né? Tá. Uhum. Mas é isso. Bom, a gente tem umas perguntas aqui. Acho que, Antônia, você disse que a tua lista já encerrou, né? Uhum. Ou a gente já cobriu tudo, mas a gente tem também algumas perguntas aqui, que eu vou tentar dar uma lida aqui, né? O Rafa vai ajudando a responder. Bom, a da Portugal, legal. O nível do alemão, eu sei que o nível do alemão a gente já falou em alguns momentos, Antônia, mas só para, né, relembrar a turma, depende da sua área, né? De novo, né? Então, se você vai. Eu sempre acabo caindo nos meus exemplos, né? Mas se você vai trabalhar com TI, é bem provável que o inglês te baste, né? Só isso, né? Uhum. Você vai precisar do alemão na fila do mercado e olha lá, né? Mas no emprego, não. Se você trabalha, não sei, talvez no escritório de arquitetura, a Fernanda pode até complementar, provável que você precise de um pouco de alemão sim no seu dia a dia, né? Para lidar com um projeto ou outro. Se você vai atender público, né? Quase sim que você vai precisar do alemão, né? Então acho que depende muito da tua área e aí sim você poder, né, calibrar qual é o nível de alemão exigido. Tá? E isso também vai ser exigido na hora de solicitar o visto. Então, quando você Exato. for entregar a documentação para o consulado, talvez seja necessário incluir um certificado de língua alemão. E para isso você pode se preparar aqui com a Creative, né? Criativo. Claro. É. Uma coisa E que eu sei que no nível na área de saúde, principalmente enfermeiros, cuidadores, o nível exigido é nível B1, porque a Alemanha está precisando urgentemente de pessoal qualificado nessa área. Então, eles exigem o nível B1, eles dão curso na Alemanha para a pessoa chegar no nível B2, ajudam e muito toda essa papelada burocrática. O próprio governo está ajudando porque estão incentivando muito, muito a área de saúde, enfermeiros e exatamente. cuidadores. Exato, uma pergunta que a gente viu aqui também é se as empresas alemãs estão contratando estrangeiros na pandemia. Acho que sim, continua o mesmo interesse, mas a gente não sabe dizer em termos de volume, né? Claro, né? Economia enfraquecida, mercado resfriado, né? Então você tem menos ofertas, certamente, né? E tem também a questão do desemprego interno, né? Então a Alemanha, como qualquer país, acho que nessa pandemia, cortou muitos empregos, né? Foi uma perda, né, de mão de obra muito grande. E é claro que a partir do momento que as vagas começam a aparecer, você tem uma mão de obra, né, uma oferta de mão de obra bem maior agora na Alemanha, né? Então, talvez isso faça com que as empresas tenham, de novo, diretamente disponível na própria Alemanha a mão de obra que ela precisa, né? Mas não significa que ela não tenha interesse no estrangeiro, vai depender muito da vaga e das suas qualificações, né? Fernanda comentou aí de novo, né? Ela veio na pandemia, claro, chegou ano passado, né? Final do ano passado, em plena pandemia, e foi quando ela conseguiu vir para cá. E funcionou. E a gente tem recebido vários clientes que vêm durante a pandemia, então esse fluxo tem acontecido de conseguir um emprego e vir para cá agora, durante esse caos, né, que a gente está vivendo. Exato. Tem uma pergunta aqui do Dagoberto, né? Não sei se ele está vendo a live, mas vamos responder. Ele falou: saberia informar se consigo validar meu diploma de contador aí na Alemanha? Assim, a gente é contador também, né? Então a gente sabe dizer, na verdade não. Não é que você não consegue validar o seu diploma. Claro que a sua formação no Brasil, ela tem algum valor aqui, né? Não significa que ele vai dizer que você não é formado em nada, né? Só que existe uma equiparação, né? Então o trabalho que o ZAB vai fazer é olhar a sua formação, toda essa qualificação dentro daquele curso, né, de graduação, e vai dar um parecer dizendo, olha, esta formação no Brasil de contabilidade, ela se equivale a mais ou menos isso na Alemanha. É isso que eles vão fazer. E a gente sabe dizer que não tem pleno valor de um contador aqui dentro da Alemanha por motivos óbvios, né? Então a gente está falando de legislações tributárias, tudo diferente, né? O que se faz no Brasil não se aplica na Alemanha e vice-versa, né? Então, é por isso que aquilo que a gente aprende no Brasil, né, da contabilidade, com exceção de algumas, claro, conceitos, né, outras matérias talvez um pouco mais genéricas,
não vai se aplicar, não vai ser igual aqui na Alemanha. Então, a formação de contador no Brasil, ela tem um valor menor na Alemanha. E aconteceria o mesmo, né? O caminho inverso, né? O contador alemão não vai ter o mesmo nível de formação no Brasil. Mas isso não impede que você, com esta formação de contador no Brasil, não possa fazer, por exemplo, um curso de adaptação ou suplementar aqui na Alemanha, um Weiterbildung, né? Um Fortbildung, onde você consiga atingir um nível mais desejado e trabalhar num escritório de contabilidade, por exemplo, né? Isso se aplica a muitas formações, né? Estou dizendo o exemplo do contador aqui só da nossa pergunta, mas é mais ou menos isso que funciona com todas as formações. Sim. O nível básico você vai conseguir trabalhar. Eu já trabalhei em escritório de contabilidade aqui, então é possível, eu só não posso tomar grandes responsabilidades. Às vezes, eventualmente, ele é um contador no Brasil, né? Com a licença, né, do órgão, né, do conselho, que pode assinar balanços no Brasil, por exemplo. Mas aqui na Alemanha ele não vai poder assinar um balanço de uma empresa, é isso. Vamos lá. É isso? Acho que a gente conseguiu cobrir Eu bastante tenho mais coisa. uma aqui que me passou desapercebida. Eu posso estagiar na Alemanha já sendo formada? Não, diria que não, mas não sei direito às regras, Antônia. Assim, eu acho que a questão do estágio é muito parecida com aquilo no Brasil, né? Você tem condições de estagiar se você, obviamente, está cursando, né? Ainda um curso, né? Superior, ou se você é recém-formada, né? Se a pessoa é recém-formada, acho que também tem condições de entrar num estágio. Mas, não sei se é o caso dela, mas, por exemplo, se faz 5, 6 anos que é formada e vem para cá, não vai conseguir um estágio. E a última, que nós já voltou, cidadão da comunidade europeia consegue um emprego mais fácil? Volta na Às vezes sim, mas depende muito da área, de novo. É sempre esse papo, né? A área de formação. Claro, dependendo do trabalho, né? Dependendo da área de atuação, ele não tem que cumprir com aqueles montes de pré-requisitos que o governo impõe na emissão de um visto de trabalho, né? E aí sim, o cidadão europeu, por exemplo, pode trabalhar, esse é o que pode trabalhar num restaurante assim que a pandemia deixar, né? Sem dor de cabeça alguma. Mas agora, por exemplo, uma área qualificada, vamos colocar, o cara é desenvolvedor, né, de algum software, né? Se ele for cidadão europeu, ótimo, ele começa amanhã, não precisa de visto. Se ele não for, ele tem que pedir um visto. Mas se a empresa estiver disposta a esperar para aquele profissional ter o visto dele, porque acha que aquele brasileiro tem alguma coisa a mais, tem uma experiência melhor que o europeu não tem, ela vai esperar, entendeu? Ela vai esperar até esse cara tirar o visto. Então, assim, depende da sua área, depende com que você quer trabalhar. Pode ajudar ou não. E da peça do empregador também. E da peça do empregador. Bom, então, basicamente, você tendo a cidadania da comunidade europeia, ajuda, fica muito mais fácil conseguir trabalhar em qualquer um dos países da comunidade europeia e aqui especificamente da Alemanha, né? Exato. Ajuda porque você tem acesso a muitos tipos de trabalho, né, que o brasileiro que depende de visto não tem, né? O mercado ao qual o brasileiro tem acesso ele é mais restrito do que o do cidadão europeu, com certeza. Bacana. Acho que a gente pode aproveitar para avisar que a gente tem um novo serviço agora, que a gente trabalha com planejamento. Então, se você está se mudando para a Alemanha, tem dúvidas sobre qual tipo de visto, como solicitar os benefícios sociais, todas essas coisas, a gente prepara um relatório para você explicando passo a passo. E se tiver interesse, é só mandar uma mensagem para a gente, um e-mail, que a gente dá o suporte para vocês, tá bom? Exato, estrutura toda essa sua preparação. É legal. Eu acho que vale... Eu até quero agradecer essa última mensagem aqui que subiu, né, do Pedagogia na Alemanha. É realmente um caso que eu ia comentar mesmo, esqueci. A pessoa disse que fez um practicum, né, ou seja, o estágio, para poder cumprir uma exigência do reconhecimento da formação acadêmica dela, né, que é o Anerkennung. Isso é verdade, né? Muitas vezes, para você conseguir finalizar o reconhecimento da sua formação, eles pedem que você faça um estágio em alguma empresa, algum órgão qualquer, porque aí assim eles entendem que você vai estar apto para realmente aplicar para uma vaga aqui. Acho que é exatamente isso que a pessoa escreveu, né? Existem profissões nas quais, mesmo sendo formada, a pessoa precisa de um prático para adquirir experiência. Pedagogia, né? Igual a gente conversou com a Fran ontem. Foi a mesma coisa que ela explicou para a gente. Exatamente.
E uma aqui em cima do José, vocês recomendam algum site de vagas? Nós já falamos no início, né? Isso, o LinkedIn ou o Xing. Uhum. São os portais mais, acho que, utilizados hoje em dia, né? Onde as ofertas estão. Claro, né? Dependendo se algo for algo muito específico, o trabalho de um headhunter também ajuda, né? É que a gente não trabalha dessa forma, a gente não consegue nem indicar. Mas um headhunter sempre vai ser efetivo, né? Agora, se não, esses portais que o Rafa falou, acho que funciona, né? Sim. Bom, eu acho que é isso. Vamos dar um resumão. Resumindo, procure emprego, faz um super currículo, manda para a empresa, recebe um IA deste tamanho e começa com a parte burocrática de consulado. É isso. É isso. E procura esse emprego aqui no Brasil se você não tem passaporte europeu. Exato. Eu acho que o ideal é fazer da seguinte forma, né? De linhas gerais, claro que existem exceções, mas linhas gerais, faça dessa forma. Estuda um pouco de alemão, começa do nada, se você não fala, né? Já começa a aprender, porque dependendo da sua área, você vai precisar. Nesse meio tempo, dá um talento no seu currículo, né? Sua carta de apresentação, né? Que é muito importante, o Bewerbungsschreiben. Coloca que você, né, as suas intenções, por que você quer migrar, por que você procura aquela área, aquele trabalho. Monta no padrão europeu, né, de currículo, padrão alemão. Eventualmente traduza isso, né, com a validação de algum tradutor para ficar tudo correto. Nesse meio tempo, vai procurando emprego, achou a vaga dos sonhos, ou aquela que vai, né, cumprir o necessário, né? Você aplica, tem uma resposta positiva, junta todos esses papéis que você já preparou, né? Inclusive os documentos de formação acadêmica, diploma, história escolar, tudo traduzido, leva isso para o seu consulado alemão, né, da tua região, aplica, cruza os dedos, espera, vem a resposta positiva do IA, né? Vão estampar um visto no seu passaporte, faça as malas e venha. É mais ou menos esse projeto. É isso aí. E qualquer indicado que a pessoa também procure o Reinigungspräsidium para validar a formação que é regulamentada na Alemanha? Sim. Na verdade, ela está afirmando, né? Então, é isso mesmo. Está indicada, tá? Se a profissão for regulamentada, você precisa ter a validação da Câmara, né? Ou do órgão que regula essa profissão. Sim. E é isso. É isso. Então, vamos começar a estudar alemão já agora, né? Para daqui um ano, passando a pandemia, todo mundo de malas prontas, com emprego, ganhando em euro. Olha que beleza. E acho que mais interessante é a questão de você ter uma oportunidade, você ter uma experiência aqui, né? Então, é óbvio, né, que a parte financeira é um atrativo hoje em dia, dependendo do quanto você for ganhar aqui, realmente tem uma vantagem financeira por conta do câmbio também, né? Com certeza, mas acho que o grande barato aí desse lance é você ter uma experiência profissional fora do Brasil, algo que agregue na sua formação pessoal, em termos de, né, desenvolvimento pessoal e também no seu currículo, né? Então, não necessariamente você vem para a Alemanha e aqui é o teu ponto final, né? Ou você vai querer ficar aqui para sempre, né? Mas a experiência que você agregar aqui profissional, isso vai realmente turbinar, né, o teu currículo, de modo que quando você voltar para o Brasil ou for para qualquer outro lugar, isso vai contar muito. Então, eu acho que essa é a ideia de você ter uma experiência profissional no exterior ou uma experiência profissional aqui na Alemanha. Aqui a Ana Beatriz também escreveu, olha, falar o idioma sempre importante. Vera, estar preparado para quando a oportunidade surgir. Comece a estudar alemão já. Isso, né? Isso mesmo. É isso aí. Então, bora lá, né? Estudar alemão, Creative, né? Tá aí para ajudar, com certeza. Oferecer os cursos que vocês precisam, né? Todos os níveis, ainda mais nessa época de lockdown, pandemia, onde frequentar um curso presencial não dá, né? Impossível, quase impossível atualmente, quase impossível, né? Então, acho que é a grande oportunidade, independente de onde você esteja, né? Em qualquer lugar do Brasil, você pode acessar uma boa escola online e a Creative, com certeza, está aí para te suprir essa necessidade. Exatamente. É isso. Então, agradeço mais uma vez essa live. E daqui um mês a gente se encontra de novo com outro assunto. Com certeza. A gente abre a caixinha para o pessoal sugerir o tema. Exato. E também queria agradecer, né, a participação aqui do pessoal. Acho que foi bacana, bastante gente entrou, comentou.
principalmente o pessoal que deu os inputs, né, aqui com alguns dados que a gente não tinha, né, ou esquecemos de mencionar. Obrigado, né, pelo auxílio. E é isso. E a gente também está, claro, como sempre, né, disponível nas nossas mídias. Então, temos nosso site, e-mail, aqui no Instagram, né, para quem segue a gente. Só manda direto a mensagem direct com as perguntas que vocês tenham, que a gente está aí para ajudar, tá bom? E essa live vai ficar gravada também. Caso alguém não tenha conseguido ver hoje, vai ficar no nosso feed também, tanto da Creative como do GoEasy em Berlim. Legal, Exatamente. ótimo. Então, muito obrigado. Tschüss, Leute. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Danke. Tchau, tchau. Schönes Wochenende. Tschüss.